Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos que estão aí na sua casa, no seu lar, no seu carro, que estão assistindo a esse vídeo. Aqui quem vos fala é o evangelista Caio de Paula. Estou aqui com uma pessoa muito especial, que é a Márcia, é minha tia, e ela tem um testemunho muito forte, um testemunho bacana, que eu tenho certeza que vai impactar a sua vida, né? Ao Senhor Jesus, testemunho maravilhoso de libertação, de cura. Amém. Testemunho de cura de depressão, síndrome do pânico. Amém. Vamos estar orando para a gente então iniciar. Amém? Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, orando. Senhor, neste momento, Senhor, visita cada um, Senhor, que está na tua casa, no teu lar, Senhor, no teu trabalho, onde quer que essa pessoa esteja, que ela possa ser tocada por este testemunho, Senhor. Que o Senhor possa, Pai amado, através deste testemunho, impactar as vidas, Senhor, que irão assistir, ó Pai, em nome de Jesus, nos proteja, nos guarda, nos livra de todo o mal, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Graças a Deus. Vamos iniciar então, né? Vou fazer algumas perguntas e você vai falando da sua vida. Então, Márcia, me conte um pouco mais sobre você. Como foi a sua infância? Caio, primeiramente eu vou ler uma palavra aqui. Deus tocou no meu coração para estar lendo uma palavra aqui. Primeiramente de tudo, né? Que se encontra aqui em Neemias 13:2. Portanto, não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com o pão e água, antes assalariaram contra eles a Balaão para os amaldiçoar, ainda que o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Amém. Então, assim, através dessa palavra, meus irmãos, eu quero só falar que Deus, Ele ainda cura, Deus ainda liberta, Deus ainda transforma maldição em bênção. Amém. E foi o que aconteceu na minha vida, né? Ele converteu maldição em bênção. Amém. Pode começar a fazer pergunta. Isso, então, pode ler essa palavra, né? Uma passagem forte, onde Deus realmente ele ainda transforma a maldição em bênção. Então, conte mais assim sobre você, sobre a sua infância, como foi a sua infância. Você nasceu num berço evangélico, você já conhecia a palavra desde pequena. Como que foi assim a sua infância? Eu nasci no berço evangélico, né? Isso é tudo para uma pessoa né, que vai se converter, uma pessoa que já é convertida, uma pessoa desviada. Sim. Então eu nasci no berço evangélico, minha mãe era uma mulher de oração, meu pai também. Conheci a palavra de Deus muito pequena, né, muito criança. Me lembro que quando eu era criancinha, 6, 7 anos, minha mãe colocava todos os filhos em volta da cama. Ela você vê que é importante, né? Ela fazia campanha de oração, de 10 dias, meia hora de oração, todos os dias. Era uma mulher de fé, uma mulher guerreira. Muita, eu tinha muita fé. E ela colocava os filhos em volta da cama dela. Nossa, eu me lembro que eu dormia, né? Eu era criança. 7, 8 anos, eu dormia, mas aquilo ali está guardado no meu coração até hoje. Desde que você era criancinha, então, você sempre teve um contato com a palavra de Deus, sempre. Contato com Deus na oração e o exemplo da sua mãe, né? Sim, minha mãe, ela sempre estava falando, todos os dias ela falava alguma coisa de Deus, da palavra de Deus, falava. Então né? você já conhecia desde pequeno. Conhecia. E aí, o que foi acontecendo? Eu nasci no berço evangélico, nasci no berço assembleiano, né? Que é uma bênção, uma igreja que é uma bênção. E eu já conhecia a palavra de Deus. E aquilo ali, assim, sabe, as pessoas que já conhecem a palavra de Deus, que tem uma mãe, um pai que ora muito, que fala sobre Deus, ele guarda no coração. Ele guarda, ele já tem uma base, né, uma estrutura ali de fé. E na sua adolescência, assim, o que fez você se afastar dos caminhos do Senhor? O que fez, assim, com que você mudasse o seu rumo? Então, eu era criança e eu ia para a igreja com os meus pais, né, então ali cantava, louvava, orava muito, tudo. E quando eu fiz uns 14 para 15 anos, em 1990 mais ou menos, eu quis conhecer o mundo.
assim como vários adolescentes hoje, jovens, eles crescem ali no berço evangélico, tem os ensinamentos ali da palavra de Deus, mas hoje o mundo está muito corrompido também, né? As pessoas aí, elas vão para a escola, elas começam a ter um outro ensinamento, elas conhecem amigos, e assim, você teve uma trajetória como muitos hoje em dia estão tendo, de aí, conhecer o mundo lá fora. Em 1990 eu saí, né, eu comecei a sair, comecei a passar as noites fora. Em 1990 não tinha o perigo que tem hoje. Mas eu conheci bebida, né, eu tinha 15 anos, eu comecei a beber, comecei a curtir. Foi aparecendo as oportunidades para você sair da presença de Deus. Eu fui curtindo tudo em 1990. Foi uma adolescência boa, né? Que não tinha maldade, tudo. Mas eu conhecia as coisas do mundo, né? Já colocou na minha vida e eu conheci. Quando eu tinha uns 19 anos, mais ou menos, eu comecei a sentir uma certa tristeza. Eu tinha muitos amigos, tudo. Eu comecei a sentir uma certa tristeza. Quando você tinha 19 anos. Mas antes, dos 14 aos 19, você conheceu o cigarro, a bebida? Eu comecei a fumar, comecei a beber. E você como pode dizer, já foi pro vício. Você ali já foi se viciando nessas coisas. O vício pior que tinha era o cigarro. Você aí viu que está assistindo esse vídeo, que também tem vício em cigarro. A gente sabe como é difícil, né, a libertação para esse vício. Eu já bebia muito. Eu tinha 15 anos, eu bebia muito. Eu não via mal algum em beber, bebia muito. E fiquei, né, durante esses 4 anos aí, mas eu sentia tristeza. Aí parece que começou aquela, a ilusão acaba quando a realidade chega, né? Então algumas realidades foram chegando de volta para você. Sim, quando eu tinha os meus 19 anos, como eu falei, comecei a sentir tristeza. E deu na minha cabeça de eu ir pra igreja. Aí eu vou pra igreja. Aí você se lembrou? Eu me lembrei da igreja. Como eu conhecia a palavra, eu sabia, dentro de mim eu sabia que Deus curava, Deus preenchia aquilo. E com 19 anos eu fui pra igreja. Chegou lá, nesse dia eu me lembro, foi numa segunda-feira, eu fui com a minha mãe. E eu me lembro que eu cheguei lá muito triste. Calma, vazia mesmo. Vazia. Eu cheguei lá e saiu uma palavra em Apocalipse. O pastor pregou essa palavra essa noite e falou, ele tirou essa palavra que está lá em Apocalipse: eis que enxugarei todas as tuas lágrimas. E aquilo ali entrou dentro do meu coração e eu chorei muito. Eu falei, verdadeiramente Deus é comigo. E eu entrei e eu aceitei Jesus naquele mesmo dia. Você aceitou Jesus ali? Aceitei Jesus naquele mesmo dia. Comecei a ir na igreja, comecei a cantar no grupo de adolescente. Foi abandonando aquela vida que você estava levando, de vícios? Na verdade, sempre foi uma resistência? Na verdade eu parei de sair, mas o vício do cigarro ainda tinha. Porque o cigarro é bem difícil de sair, a libertação de Deus mesmo. Então assim, eu parei de beber, parei de sair, comecei a ficar na igreja, mas eu fiquei por muito pouco tempo na igreja. Fiquei na igreja, eu fumava ainda, e um dia eu comecei a ter saudade dos meus amigos, eu achava que eram amigos. Comecei a sentir saudade da rua, da noite, do rock, que eu ia pro rock. Comecei a sentir saudade. E antes mesmo de eu pensar em sair, foi uma irmã. Um dia eu estava andando lá na minha cozinha lá e chegou uma irmã Maria, uma irmã de oração, de fé também, do círculo de oração. Essa irmã chegou lá e ela chegou e eu passando assim, ela falou para mim, eu estava orando de madrugada e Deus mandou eu vir trazer uma palavra para você. Deus usou ela, enviou ela lá. Eu me emociono, sabe, porque pode falar, Deus pode se emocionar. Comigo, sabe? Deus já era comigo e com tudo que eu vivi, eu tinha uma mãe que orava por mim. Como é importante, né? Uma mãe que hoje não está mais presente, mas ela orava por mim. E certeza que Jesus me ama como ama você também. E ele usou essa irmã lá atrás, quando você tinha quantos anos mais ou menos?
Em 94, eu tinha 19. 94, você tinha 19 anos. E até então ali você ficou um período pequeno na igreja, mas sua vida foi regada de bebida, drogas e rock and roll. Foi regada depois, disso. Aí ela falou pra mim, eu tava orando de madrugada, Deus mandou eu vir trazer uma palavra pra você. Olhei pra cara dela e falei, pode falar, irmã Maria. Ela abriu a Bíblia dela e falou pra mim assim, olha a palavra que Deus mandou eu vim trazer pra você. Tá em Deuteronômios. Falou pra mim assim, eis a palavra de Deus, eis que hoje vos ponho entre vós a bênção e a maldição. Meu Deus do céu, sério, tia? Essa foi a palavra de Deus pra tua vida. Ele colocou, antes mesmo de eu falar que eu queria sair, que eu queria desviar, antes disso, pensei. Ele já enviou uma missionária, essa irmã, e Deus ele usou e falou, hoje eu coloco dentro de ti a bênção e a maldição. Ele te deu a escolha, te deu os dois caminhos, a bênção e a maldição para você escolher. E aí, qual foi a sua escolha? Infelizmente, eu escolhi a maldição. Infelizmente, eu escolhi a maldição. Eu saí da igreja, eu comecei a... Aí, eu sou acostumada a dizer que aí o diabo tomou conta mesmo. Aí você escolheu o caminho mesmo. E até então eu conheci bebida, conhecia outras coisas, tudo, mas não era aquela... Não era tão forte, tão intenso, tantas coisas, vezes. Não. Em 1994, 95, saí da igreja, escolhi a maldição e fui pro mundão, aí ganhei o mundo. Aí eu... O que aconteceu nesse período? Aí eu conheci bebida que eu já bebia, mas parece que é tudo em dobro. Parece que é como a própria palavra de Deus diz, né? Quando você está na presença de Deus e você se desvia dos caminhos dele, aquele que já estava na sua vida, ele volta e ele traz mais 7. Então é comum, irmãos, a pessoa que ela é firme na presença de Deus, tia, ela tem uma vida com Deus, e quando ela se desvia, essa pessoa que não bebia, ela passa a beber. Essa pessoa que não se prostituía, ela passa a ter vontade de se prostituir. Então essa pessoa, ela começa a ter vontade de sair, ela piora o estado dela quando ela sai, isso é bíblico. Então, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado, porque com Deus a gente não se brinca. Então foi mais intenso, né? Aí foi aí que eu comecei a beber em dobro, em triplo, bebia muito, conhecia a droga. Foi se afundando no vício. Nunca fui, assim, uma pessoa viciada em droga, não. Mas eu usava pra sair, eu usava na noite, usava droga, tive namorados. Uma vida totalmente desregrada. Gostava de acampar? Gostava de acampar. Ia pro rock, eu gostava de acampar, eu tinha muitos amigos, né, que hoje eu vejo que não é amigos, sabe? Porque quando eu estava ali na farra, na bebida, todo mundo vinha, abraçava, beijava, não sei o quê. Quando eu estava em casa de ressaca, ruim, sem dinheiro, acabada, arrependida, eu não recebia uma ligação. Ninguém tava ali perto. Só tava pra usar droga, pra beber, rock and roll, acampamento, bagunça. Era só pra isso. Sim. Mas dentro de você morava um vazio. Dentro de mim tinha um vazio. Mas em partes preenchia, né? A bebida preenchia, a droga preenchia, os namorados preenchia. E preenche sim. Só que é uma felicidade ilusória. É uma felicidade que você sabe, dentro de você, você sabe que aquilo ali não é... Qual que é o conselho que você deixa assim para um jovem, alguém que está assistindo esse vídeo, que se desviou dos caminhos do Senhor, sabe? Que está indo de cabeça, que como Deus talvez está usando aqui a gente para falar, olha, hoje eu coloco entre ti a bênção e a maldição, né? Qual assim, um conselho que você deixa assim para essa pessoa que está pensando em desistir, está falando, olha, eu quero sair mesmo do evangelho, quero viver a minha vida do jeito que eu quero? Eu sempre falo o seguinte, que a pessoa ela quer, Deus ele deixa. Deus ele vai dando corda. Ele deixa você fazer o que você quer.
Mas assim, como eu falei, a felicidade, acha que é uma felicidade, mas é ilusão. Não, sabe, é ilusão, é tudo ilusão. É a felicidade que é só preenchida naquela hora ali, terminou aquilo ali, acabou, não tem mais felicidade. E um abismo chama o outro. Um abismo chama o outro. E assim, Deus, ele é misericordioso, sabe? Ele ouve o clamor de uma mãe. Ele ouve um clamor. Ou se hoje eu estou aqui em pé, foi por causa das orações. O clamor da minha mãe, as orações da minha mãe. Deus ouve muito o clamor das mães, né? Porque as mães é sincera, chora aos pés de Cristo. E eu falo para os adolescentes, para as pessoas aí que estão com vontade de parar, não pare. Não pare, porque para voltar para os caminhos do Senhor... Olha, é um conselho, hein? É assim, é uma coisa muito difícil, muito difícil. Não adianta, porque um dia eu vou voltar, não consegue. É por isso que a Bíblia já fala que o cair é do homem, mas o levantar é só de Deus. Ou seja, o homem ele pode cair, mas para ele se levantar é só Deus. O levantar é de Deus. E a pior coisa do mundo, porque você não consegue voltar para Cristo. Você se afastou, voltou naquela vida pecaminosa que você tinha, ou você não conhece Cristo. A pior coisa do mundo é você vir pela dor. Não queiram vir pela dor, porque a dor realmente é dolorida. Amém. E aí, como que foi assim, você teve essa vida, né? E como que foi esse período de depressão? Como que foi que aconteceu? O que aconteceu na sua vida? Aí eu conheci tudo, né? As badernas que eu falo que é baderna. Vivi uma vida desregrada, uma vida completamente sem expectativa. Uma vida nojenta, uma vida hoje sem metas, sem expectativas, um dia após o outro. Eu não estudava, eu não queria saber de estudar, eu não queria saber de Deus, eu não queria saber de nada. Caio, muitas vezes eu descia do bar, bêbada, praticamente caindo, sabe, no meio da rua. Eu vim orando o Salmo 91. Olha. Porque, como eu falei, eu conheci o Evangelho, né? Eu vinha e falava, Deus, guarda eu. Porque o meu maior medo, assim, era ser pega no meio da rua, sabe? E ser estuprada. E o meu corpo aparecer no outro dia. Toda rasgada, sabe? Toda cortada, esfaqueada. E a minha mãe, ver que a filha dela estava morta. E eu pensava também, se eu morrer hoje eu vou pro inferno. Então mesmo você tinha consciência de tudo, você estava naquela vida, você estava dominada ali pelas potestades, pelas forças malignas, pelos vícios, por essa vida terrível. E você, mesmo assim, você orava, você clamava a Deus. Quando Deus tem um plano na vida da pessoa, Ele vai na treva. Ele busca, Ele resgata a pessoa da treva. Quando Ele tem um plano na vida da pessoa. E eu vinha, eu orava, eu chegava em casa, às vezes eu nem sabia como eu chegava em casa, mas eu acordava em casa. E aí eu arrumei um emprego bom. Meu pai ficou doente, eu larguei tudo para cuidar do meu pai. Tem uma passagem, sabe, tem uma coisa muito interessante. O meu pai teve um AVC. 14 anos atrás, 15 anos atrás, meu pai teve um AVC. E eu tenho 8 irmãos, né? E meu pai teve um AVC e eu morava sozinha na época já. Eu ganhei o mundo, fui morar sozinha. E ele ficou doente e eu larguei tudo para cuidar dele. E chegou um dia, mesmo naquela vida que eu tinha pecaminosa, né? Chegou um dia que eu cheguei na casa da minha mãe, meu pai precisou usar fralda por conta do AVC, né? Virou uma criança de novo. E eu cheguei um dia que eu cheguei na casa da minha mãe estava triste, muito machucada por conta daquilo, que o homem, né? Um homem tão sério, né? Usar fralda, tudo. Eu tava lavando louça. Aí tocou em mim para eu orar por ela. E eu chamei minha mãe e falei, mãe, eu tô com vontade de orar pela senhora, a senhora aceita? Minha mãe falou, eu aceito, claro que eu aceito. E a gente foi pro quarto, ela ajoelhou e eu falei, Deus,
eu vou pedir agora, não é por mim, porque eu sou um lixo. Eu faço a vontade, sabe, a vontade do diabo. Eu não quero pedir nada para mim, mas eu peço pela tua serva, porque ela te serve, ela é a tua serva. Tira a tristeza dela. Eu comecei a repreender a tristeza dela, aquela angústia que ela estava sentindo. Eu comecei. E Deus tomou ela. Ela levantou em pé, Deus tomou ela, usou ela para falar comigo, que estava me capacitando. Estava me capacitando naquele dia. Deus ainda falava comigo, né? Deus ainda falava comigo. Estava me capacitando. Mal sabia eu, irmãos, que Deus estava me levantando para eu cuidar do meu pai. Ali eu tinha acesso no hospital. Deus foi tão bom, sabe? Que eu tinha acesso no hospital a entrar a qualquer hora, a sair qualquer hora, sabe? E eu cuidei dele uns 8 meses, mais ou menos. Antes mesmo dele falecer, chegou uma irmã lá e a irmã falou para mim assim: Deus vai te dar algo muito grande. E eu falei para ela: eu não quero nada da parte de Deus, eu quero que meu pai viva. Ela falou: Deus está mostrando que vai recolher seu pai, está purificando ele para recolher o seu pai. E eu chorando falei: Deus é vida. Ela falou: se você tem fé, você ora, né? Você ora, mas o que Deus está me mostrando é que vai levar ele. Ele faleceu, uma passagem muito tranquila, sabe? Deus recolheu meu pai de verdade. E depois passou acho que uns 6 meses mais ou menos, assim, uns 6 meses não, passou uns 2 meses assim, eu liguei para uma amiga minha, essa minha amiga falou para mim que estava grávida, quem sabe, né, ela ia, assim, eu ia cuidar do filhinho dela, porque eu estava desempregada já, larguei tudo para cuidar dele e fiquei desempregada. E aí Deus abriu as portas para mim num lugar que eu nunca na minha vida imaginei que eu ia trabalhar. Ali a sua mente já estava outra ali já. E aí, qual foi esse período de depressão, quando ele veio nesse momento? Não, aí meu pai faleceu tudo há 15 anos atrás. Eu continuei do mesmo jeito que eu estava. Continuei bebendo, continuei curtindo, continuei. 2014, eu conheci uma pessoa, né? Fui morar com essa pessoa. E eu trabalhei por 6 anos nesse lugar. Foi dentro de uma empresa muito boa, então eu tinha dinheiro, eu ganhava bem, mas isso não supre nada, sabe? Você ter o dinheiro, você pode gastar com tudo, você pode fazer o que você quiser, mas dentro de mim, né, como eu falei, né, essa depressão. Aí eu conheci essa pessoa, eu fui morar com ele. Acabou a obra que eu trabalhava, né, nessa empresa, fiquei desempregada. E aí eu estava feliz, eu tinha dinheiro, eu tinha um amor, eu estava muito feliz com tudo. E um dia eu acordei e passei mal. Do nada? Do nada. Passei mal, era umas 1h30, 2 horas da tarde, passei mal. Fumava, feito uma condenada. Cigarro. Passei mal e eu passei a mão no aparelhinho de pressão que eu tinha, fui olhar minha pressão estava alta, um pouquinho alta, não estava tão alta, mas estava um pouquinho alta, e me deu aquele desespero. Ali já estava começando uma síndrome do pânico. Isso veio do nada? Do nada, veio a síndrome do pânico, e ali eu corri pro posto de saúde e falei, desesperada. Você não entendia o que estava acontecendo com você? Desesperada, minhas carnes tremiam, eu tinha taquicardia, Suspirava. Eu não tremia assim, as carnes que tremiam, Eu corri lá no posto, falei pra moça, pelo amor de Deus, minha pressão tá alta, eu vou morrer. Ali aquilo que era um sol, veio as nuvens negras. E eu falei pra ela, eu vou morrer, e ela falava, calma moça, você não vai morrer não, senta aí um pouquinho, começa a tomar água, tomei água, e aí ela olhava minha pressão estava baixa, tinha baixado, mas pra mim eu ia morrer, e ali começou o tormento. Ali começou na sua vida, aí aqueles espíritos ali que estavam com você na bebida, na bagunça, no rock and roll, aí eles perceberam que talvez Deus ele ia iniciar a obra ali na sua vida
Aí você fala, agora eu vou matar, vou aprisionar ela, vou destruir a alma dela. Vou fazer ela cometer o suicídio. E aí como é que foi esse período? Assim? A pessoa que tem isso, a pessoa pensa muito em suicídio, né? Ela quer tirar a dor, o desespero. A pessoa não quer se matar, a pessoa quer tirar a dor que sente. E ali eu comecei com síndrome do pânico, eu sentia medo de tudo. Eu sentia medo de estar sozinha. Eu queria receber visita, mas ao mesmo tempo eu não queria receber visita. Vinha as pessoas na minha casa, na hora ali, mesmo com pessoas na minha casa, eu achava que eu iria ficar bem, mas eu não ficava. Era um inferno. Inferno. Eu tava bem assim, tava ótima desse jeito. Eu ia pro banheiro para tomar um banho, lá me dava uma crise. Era crise, me dava crise de síndrome do pânico, me dava crises. Desespero. Me dava desespero debaixo do chuveiro, eu tava assim, né? Quando eu saía desse jeito, assim. Oprimida. Oprimida, uma opressão maligna. Eu tinha taquicardia, eu tinha medo, eu tinha angústia. Aflição na alma. Muita aflição. Uma coisa terrível. Uma coisa terrível que jamais na minha vida eu quero, sabe, passar de novo. Eu acordava chorando. Eu sentia muita tristeza. Aí era depressão. Aí veio tudo junto. Tudo junto. Eu acordava, eu abria o olho, eu começava a chorar, que eu falava, mais um dia. Mais um dia que você tinha mais que um dia carregar que eu vou ter que passar aquilo. Mais um dia e... Tem tanta gente assistindo aí agora aí, né? Mais um dia e eu... Talvez da mesma maneira que você tava. O meu desespero era tanto que eu ajoelhava e eu falava, Deus, tira isso de mim. Tira isso de mim, em nome de Jesus, tira isso de mim. Eu só falava isso, tira isso de mim, tira isso de mim. Você não sabia nem explicar o que você estava sentindo. Não, pra mim era o fim. Era o fim aquilo ali. E você tinha... Eu ligava pra minha mãe, eu falava, mãe, eu tô passando mal. Mãe, ora por mim, eu tô passando mal, eu tô ruim. E era um desespero, era um tormento, uma coisa horrível. Eu choro porque eu parece que eu me transporto muito. É uma dor terrível, né? A aflição da alma. Foi um período na minha vida que, sabe, eu não desejo pra ninguém. O que eu passei, eu não desejo pra ninguém. O desespero que me dava, parecia que tinha uma mão assim, dentro de mim, sabe, dentro de mim, uma coisa horrível. Eu falava que eu preciso tirar isso. Eu andava pra lá, pra cá, e eu falava... Você sentia que aquilo era maligno mesmo? Uma coisa horrível. Você não consegue explicar o que tá sentindo, por que tá sentindo, da onde veio, pra onde vai. Não tinha o porquê que eu estava sentindo aquilo. Você só tava sentindo. Eu tava com uma pessoa, eu tava feliz, eu tinha dinheiro, minha casinha tava montadinha, tudo bonito, tava tudo certo na minha vida. Então, tudo certo. Quando tava tudo no erro, tava bom. Maravilha. Mas aí quando você arrumou um emprego... Quando você estava bem, aí isso veio sobre você. Veio e... E é interessante que essas doenças psicossomáticas, que ela vem até o ser humano, é assim, Márcia, não é a pessoa que quer sentir aquilo, a pessoa não quer sentir aquilo. E a pessoa não tem poder sobre aquilo, ela não tem domínio sobre aquilo. Ela não tem o poder de pôr a mão lá na cabeça dela e tirar aquilo da alma dela. Olha, eu vou falar uma coisa, né? É muito difícil mesmo, viu, irmão? Só quem passou por isso aí. Problema psicológico, depressão, esses problemas assim, precisa ir no médico, precisa, sabe? É uma ajuda muito grande. Mas dentro de mim, dentro do meu coração, eu pensava comigo mesma, se eu for para a igreja, se eu voltar, Deus ele vai me curar. E olha para você ver a importância de a gente ter uma fé, a base, né? E uma mãe que ora. E uma mãe que ora. Muito importante. E ali eu sabe, a coisa mais terrível do mundo. Eu não sabia o porquê que eu estava daquele jeito, eu não sabia. Eu orava, eu falava, eu só ajoelhava perto da minha cama. Eu passava noites e noites em claro chorando. Eu tomei muito chá de camomila. Eu tomei muito suco de maracujá, porque eu queria dormir, eu não conseguia. Você não queria ficar nem acordada? Eu não queria ficar acordada, eu não queria, porque eu tava com medo de sentir aquilo, porque é a coisa mais terrível do mundo. Você não se reconhecia mais. Não, eu tava daquele jeito. Você só tava vivendo mercê do sofrimento mesmo. Eu estava daquele jeito ali e eu... Entrega ao sofrimento.
entregue ao sofrimento, sabe? Mas a gente não tem assim uma clareza que é força do mal. A gente não tem uma clareza, a gente só quer tirar aquilo ali. A gente tá cheio de amigos, tá cheio de pessoas, família perto da gente. A pessoa que sente isso, que sente uma depressão, que sente uma síndrome do pânico, ela se vê sozinha. Ela não consegue enxergar uma saída, ela não consegue enxergar o porquê daquilo, ela não consegue enxergar. A pessoa chega perto dela e fala, eu tô aqui. Ela não vê aqui. Ela não vê que tem uma pessoa perto dela, ela não vê, ela só ausência ela se vê de sozinha. sentimento, autoestima baixa, sabe? Tem muitas meninas novinhas, 14, 15 anos, que eu conheci pela internet, que se cortam os pulsos, cortam as pernas, se cortam. É a agonia da alma, pra tirar aquela dor, sabe? Pra tirar aquela dor, mas aquela dor não sai. Irmãos, eu fiquei nisso uns 3 meses. Nossa. Mas parecia 3 anos, 30 anos. Foi terrível. Fiquei nisso pouco tempo. E como que foi a sua libertação? Fiquei nisso pouco tempo porque eu corri, sabe? Corri para Cristo. Essa foi a arma, correr para Cristo. Se entregar de verdade, não tinha mais solução ali mesmo. Caio, eu senti essas coisas todas, né? E um dia assim, o meu ex, ele era um cozinheiro. Então assim, imagina as facas, né? Todos grandes assim. Meu Deus. Eu tava lavando louça. Irmãos, eu sentia isso, mas eu bebia. Eu continuava bebendo. Eu continuava fumando. Eu continuava fazendo normal. Minha vida tava normal. O que aconteceu? Teve um amigo meu na minha rua. Ele tinha 24 anos. Ele usava droga, sabe? Ele cheirava cocaína. Quem já usou isso sabe que logo após isso tem uma depressão. E esse rapaz, com 23, 24 anos, ele tirou a própria vida dele. Meu Deus. Esse menino, ele tirou a própria vida dele. Ele era skatista, muito bonito, tinha uma família, tudo, mas ele tirou a vida dele. Passou 15 dias, tô passando mal, passou 15 dias, um outro amigo meu, uma pessoa super feliz que você via na rua, a depressão não tem cara não. A depressão ela não tem cara, a pessoa tá rindo, mas por dentro dela tá aquele sofrimento. Ela não escolhe, horrível, né? Ela não escolhe classe social, classe econômica, classe... ela não escolhe raça, cor, nada. Essa doença tá acabando com a humanidade, tá destruindo. E aí quando passou 15 dias, esse menino que andava rindo na rua, tudo, por mesmo motivo que o outro, porque ele cheirava cocaína, ele também sentia depressão no outro dia. Ele tirou a vida dele também. Um tirou a vida, depois de 15 dias o outro tirou a vida. E eu já estava naquele estado. E você já estava ali falando, a próxima vai ser eu. Eu já estava naquele estado lamentável. Falei, 2 tirou a vida dele, a próxima vai ser eu. Meu Deus. A próxima vai ser eu. Então a certeza é que tinha chegado no fim mesmo. Aquele pensamento suicida na minha cabeça, começou. Aí pronto, falei, agora ferrou tudo. Agora, sabe aquele pensamento suicida na minha cabeça? E eu tava lavando louça, nesse dia eu tava lavando louça. E interessante assim que Deus já estava trabalhando na minha vida, eu não sabia. O Espírito Santo já estava me chamando e eu não sabia. Eu tava lavando louça e eu falei assim, eu preciso parar de beber. Porque o meu medo era estar de ressaca, passando mal, né, com a autoestima baixa, e me dar aquela crise, coisa e você aquela crise de síndrome do pânico e eu tirar minha vida, eu ter coragem para tirar a minha vida. Então eu parei de beber nessa fase. Há 7 anos atrás, em 2014, em 2015, eu parei de beber. Falei, não vou mais beber, por medo, mas isso aí já era o trabalhar de Deus na minha vida, né? Deus usou tudo isso como uma isca ali para... Aí quando foi, parei de beber, e aí eu tava lavando louça. Eu passei a mão na pia e uma faca, né, muito grande. Começou, porque assim, a síndrome do pânico te dá crises. E veio essa crise em mim, sabe? Lavando louça veio, eu comecei a passar mal, sabe? Começou a disparar meu coração, as carnes começou a tremer, parecia que tinha uma mão aqui, aquela coisa horrível. Maligna.
E eu peguei essa faca, pensei assim, na hora eu pensei assim, eu não quero mais viver assim, eu vou tirar minha vida. Eu pensei, sabe, passar a faca no meu pescoço, que era uma faca bem afiada, e se eu passar aqui uma vez, acabou. Meu Deus. Eu tava sozinha dentro de casa, né? Só que de repente, assim, eu pensei em passar a faca, eu imaginei o meu corpo no chão, a minha mãe recebendo a notícia, e para onde ia a minha alma. E eu, naquela hora, assim, que eu peguei aquela faca, me deu esse pensamento, assim, que já era o trabalhar do Espírito Santo na minha vida, eu joguei a faca, peguei meu telefone, comecei a chorar e liguei pro meu irmão. Liguei pra ele, falei pra ele, pelo amor de Deus, ora por mim, eu tô pensando em suicídio. Mas não é um pensamentinho assim, a mãe bate em você ou bate em qualquer criança, a pessoa fala, sabe assim, você matar. Não é. É um negócio sério, né? Gente, eu falo assim, sabe, com toda certeza, assim, sabe, a pessoa que pensa nisso, a pessoa que chega a cometer isso, é uma coisa maligna, é uma coisa que você não domina o seu pensamento. Você não domina, você não consegue dominar. É muito rápido. E se não fosse Deus ali na minha vida, eu tinha tirado a minha vida. E aí, o que eu fiz? Eu joguei, né, a faca, joguei a faca e eu falei, liguei pro meu irmão, pelo amor de Deus, ora por mim, eu tô pensando em suicídio. Chorando, desesperada. E ele conversou comigo durante 1 hora, mais ou menos. Você precisa procurar um psiquiatra. Mas dentro de mim, o psiquiatra era Deus. Dentro de mim. Um psiquiatra não tem o poder de trazer paz, né? Não tem poder de trazer alegria. É uma ajuda muito grande, sabe? Que Deus, ele é médico dos médicos, sabe? É uma ajuda muito grande. Também não vou ser ignorante, né? De falar, não, sabe? Não faça isso. Faça sim, vai pro médico. Ajuda muito, sabe? Mas Jesus, ele cura, Jesus, ele liberta. É a alma, né? E naquilo ali, sabe? Deus, ele... Esse meu irmão mandou eu procurar psiquiatra, eu falei pra ele, eu quero uma igreja. Eu não queria um psiquiatra, você queria a igreja, porque você tinha fé, né, morando dentro de você ali. O meu hospital era a igreja, o meu hospital era a igreja, e é a igreja, o hospital, ele é a igreja. Verdade. Né? Muitas pessoas falam assim, nossa, a pessoa bebeu, fumou, se prostituiu, usou droga e foi tipo ex-cadeieiro e não sei o quê, e hoje ele se arrependeu e tá lá. Irmãos, Deus, ele é cura, ele é libertação. Deus, ele procura as pessoas doentes. Ele diz que os sãos não precisam de médico, né? As pessoas doentes. Quem é que tá com a vida boa, ganha, sabe? Tem carro, tem casa, tem tudo. Sabe, quer Deus? Não quer Deus. Verdade. Deus é para pessoas feridas, pessoas doentes, com a alma machucadas. E ali eu fui, no mesmo dia ele falou para mim, tem um culto na minha igreja. Vamos lá na minha igreja, uma Assembleia de Deus do Belém. Lá em Itacoaxetuba eu fui, de São Miguel Paulista eu fui, eu me abalei de São Miguel Paulista até Itacoaxetuba. Parece que foi assim, umas 20 horas de viagem, porque nunca foi uma viagem tão longa na minha vida. Eu passando mal dentro do ônibus, eu abri o vidro, eu ficava passando mal e aquela coisa ruim, aquela luta comigo. Hoje eu sei que era o diabo fazendo aquilo comigo. E eu falava, eu sentei atrás do motorista, se eu passasse muito mal, eu ia falar, moço, eu tô passando mal, para o ônibus, me socorre, porque era muita aflição, aquela angústia, aquela coisa horrível. E eu fiquei ali, passando mal ali naquele ônibus, e liguei pra minha cunhada, falei pra ela, compra maracujá pra mim. Eu era movida a maracujá nessa época, não sei nem como que eu não peguei nojo no maracujá. E eu compra maracujá pra mim que eu tô passando mal, e fui. E ali eu consegui chegar lá na igreja, cheguei na igreja e tinha um rapaz lá muito usado, o pastor Diego, que estava fazendo uma campanha. E eu fui lá e o pastor do meu irmão me pegou, ele orou por mim. Aí ele orou por mim, olhou pra minha cara e falou, você precisa procurar um psiquiatra. Todo mundo que me via mandava procurar um psiquiatra. Parecia que eles não acreditavam que Deus tinha o poder de arrancar aquele mal dentro de você. Dentro de mim tinha. Mas mandou procurar um psiquiatra. Eu falava, gente, como é que eu vou tomar remédio tarja preta se eu não nasci assim? Eu não nasci tomando remédio. Você não aceitava ter que... Eu não nasci tomando remédio tarja preta, viciada no remédio tarja preta. Eu não nasci.
Como é que eu vou pro médico, eu vou ficar tomando? O meu medo era esse, era ficar dependente de remédio, como tem muitas pessoas que são dependentes também de medicamentos fortes, pra dormir, pra tudo, humor, é droga. É droga, do mesmo remédio jeito. É droga. E aí eu fui, ele mandou procurar um psiquiatra, recebi uma oração, vim embora, naquele estado também lamentável. E aí tinha uma campanha, né, que com esse pastor Diego, tinha uma campanha, e eu fui, comecei a fazer essa campanha, eu, mas a minha mãe, começamos a fazer, mas eu sentindo do mesmo jeito, mesma coisa. Aí chegou um dia que eu estava em casa, eu falei, eu vou para a igreja hoje eu vou me reconciliar com Cristo. E eu fui para a igreja, e chegou lá, Deus usou ele, igreja lotada, chegou lá, e Deus usou ele, falou, tem uma pessoa aqui, que ela veio fazer uma aliança com Cristo, pode vir aqui. E eu não fui, porque de vergonha, a igreja muito cheia, eu não fui. Minha mãe falou, vai lá, é você. Eu falei, não sou eu. Minha mãe, é você. Eu falei, não sou eu. E ele falava, vem aqui, pode vir aqui. E eu não fui. E nesse dia eu voltei de novo para casa, voltei do mesmo jeito. E nisso meu irmão, ele tinha mandado um rapaz orar por mim. Um pastor também. O pastor Fábio, devo muito a ele, foi uma pessoa que me ajudou muito. E ele falou, passou acho que uma semana, 10 dias assim, mais ou menos assim, e eu tava num salão de cabeleireiro, 7 anos atrás, no dia 24 de junho, e eu tava nesse salão e meu telefone tocou, e eu peguei o telefone, esse rapaz falou comigo, Márcia, eu sou amigo do Marcos, que é o meu irmão, eu sou amigo dele. Ele pediu para eu orar. Nossa, eu me lembro que eu pensei, nossa, mas agora? Né? Depois de tanto tempo, né? Agora. Só que era a hora. Era a hora que Deus já tava tudo certinho. Tudo certinho. Já tinha dia, sabe? Já tinha dia certo para Deus trabalhar na minha vida. Já tava tudo preparado. Tudo preparado. E ele falou para mim, você aceita a oração? Eu falei, aceito. E esse rapaz começou a orar por mim. Desculpa. Pode ficar à vontade, fica tranquila. Esse rapaz começou a orar por mim. Deus usou ele. E falou comigo, filha. Quantas madrugadas eu não estava contigo? Louvado seja o nome do Senhor. Quantas madrugadas eu não estava contigo, filha? E eu pensei, quando eu vi a bêbada do bar, e li o Salmo 91, orando o Salmo 91 no meio da rua, e Deus estava guardando eu. Quantas madrugadas eu não estava contigo? Você ora pedindo paz. Hoje eu te dou a minha paz. E eu chorei muito que Deus, Ele falou desse jeito comigo. Usou o rapaz, o servo dele, para falar comigo. O seu lugar ainda está lá. Eu tenho saudade de ti. Meu Deus. Eu te amo, filha. E eu chorando ali, porque eu falei, eu não achava que Deus me amava. Pelo aquilo que eu estava sentindo, eu achei que eu estava destruída, acabada. E ele falou para mim assim, ele falou dessa maneira comigo. Você ora pedindo paz, hoje eu vou te dar minha paz. Marca bem o dia de hoje, a partir de hoje eu mudarei a tua história. Meu Deus, que forte. Irmão, 7 anos atrás. Que saiu. Aí eu conversando com esse rapaz falou pra mim, você não é crente? Eu só tava esperando essa oportunidade. Eu falei, não. Ele falou pra mim, você quer reconciliar com Jesus? Eu falei, quero. Na hora, assim, eu tava esperando aquilo, eu falei, quero. Eu ajoelhei no meio do quintal, ele fez uma oração por mim. E aí eu me reconciliei com Cristo, há 7 anos atrás. E toda feliz da vida, eu fui orar, eu fui ligar pra minha mãe. Eu liguei pra minha mãe toda feliz e falei, mãe, a paz do Senhor Jesus. Minha mãe começou a falar em mistério no telefone. Minha mãe
começou a falar em mistério lá no telefone. Eu falei, mãe, eu voltei para Jesus. Deus usou minha mãe e falou, marca bem o dia de hoje, filha. A partir de hoje eu mudarei a tua história. Irmãos, eu nunca mais senti aquilo. Saiu aquilo. Aquele mal todo, você foi curada daquilo. Fui curada daquilo naquele dia. Há 7 anos atrás. Tudo saiu. Aquele mal. Aquele mal-estar. Eu não sei mais o que é aquilo. Não sei, eu nem me lembro assim. Eu me lembro o que eu sentia, porque a gente tem que relembrar. A gente Mas contar. aquele mal, ele foi embora. Acabou. Olha que bênção, que testemunho. Eu não sentia mais tristeza, eu não chorava mais. Eu tinha medo de sentir, claro, né? Eu tinha medo de sentir aquilo, mas eu não sentia mais aquilo lá. Jesus cura, salva e liberta. Ele me curou daquilo. E assim, eu parei de beber nessa época, né? Parei de beber, mas fumando ainda, porque o cigarro é um vício muito maligno, maldito, que a gente não consegue, é um negócio bem psicológico mesmo. E eu orava muito, os 10 dias, meia hora que minha mãe lá atrás me ensinou. Eu orava muito e orava. E como eu moro de aluguel, eu ficava mudando de casa, de igreja. De casa, né? Então eu ia para várias igrejas, mas eu nunca mais larguei. Eu sempre ia, sempre estava orando, tudo. Mas eu não tinha uma comunhão com Cristo, porque eu não tinha um pastor. Isso é muito importante, sabe, falar. Pessoa que quer, pessoa que vai para uma igreja, fica pulando de galho em galho. Não dá certo, não cria raiz em lugar nenhum, né? Não cria raiz em lugar nenhum, então procure um lugar para você ficar. Em Hebreus diz que toda pessoa precisa de ter um pastoreado, precisa de ter uma pessoa. E eu fiquei durante 7 anos para lá para cá, sabe? Eu ia para as igrejas, irmãos, eu entrava em igrejas que o pastor nem olhava para minha cara. E o vício de cigarro ainda te acompanhava? Fumando, mas eu orava, falava, Deus, tira esse vício de mim, eu quero ser diferente, eu queria ser diferente, Deus, eu quero ser diferente. Eu quero ser uma irmã, eu quero ser sabe assim, uma pessoa de oração, eu quero ser uma pessoa... Mas esse vício estava te atrapalhando disso. Eu tinha um sonho assim, de estar dentro da igreja, eu louvar o nome dele, eu falar sobre ele, eu tinha esse sonho, mas eu não tinha um pastor, para mim era normal isso aí, né? E ficou 7 anos assim e 7 anos desse jeito. O que aconteceu no ano passado? E aí Aí, irmãos, acontece em 2019, no final de 2019, Deus é maravilhoso, assim, hoje eu entendo isso, na época eu não entendi. Deus é maravilhoso, porque quando começou a pandemia em 2019, em dezembro, há 4 meses, em agosto mais ou menos, minha mãe descobriu que ela estava doente. Minha mãezinha teve um câncer e minha mãe viveu 4 meses só nesse câncer, né? Deus recolheu ela, hoje eu entendo que Deus recolheu ela no período, quando começou a pandemia, em 2019, em dezembro, Deus recolheu a minha mãe foi para a glória. Eu chorava muito também, para vocês verem assim, como eu estou curada, era para esse baque, porque eu só tenho a minha mãe, só tinha ela. Então assim, esse baque que eu sofri era para ter voltado aquilo que eu sentia. Aquela depressão, aquela coisa horrível. Mas não voltou. Não voltou. Então, isso é uma bênção na minha vida, sabe? A cura verdadeira. Cura verdadeira. Não tem meia cura, é cura de verdade. E aí, o que foi que aconteceu? Minha mãe, Deus recolheu ela em dezembro de 2019. E aí, em 2020, no começo de 2020, eu me mudei de lugar, tudo. Fui morar em outro lugar e lá eu conheci um pastor. Meu pastor, que hoje é meu pastor Nascimento, conheci ele, mas eu estava muito triste, né, por conta da minha mãe, aquela tristeza muito grande dentro de mim, e ele chegou em mim e ele falou para mim, se você morrer hoje, quem é que vai dar conta da tua alma diante de Deus? Eu falei, eu. Ele deu risada e abriu. A palavra de Deus tem muito efeito. Abriu a Bíblia e falou para mim, Hebreus. Ele mostrou para mim que toda alma, todo pastor tem que dar conta das almas perante Deus. Ele falou assim, hoje eu estou te conhecendo. Hoje eu estou te conhecendo. E você amanhã
né? Vai ter a morte e tudo, e Deus vai falar pra mim assim, cadê a Márcia? E eu vou falar, não sei. Ele falou, eu vou ter que dar conta da tua alma, porque eu não quis cuidar de você, eu não quis, sabe? E eu peguei, fui, comecei ali, ele falou pra mim, se você quiser, eu vou cuidar da sua vida espiritual. E eu comecei a ir pra igreja dele, uma igreja totalmente longe, comecei a ir pra igreja dele, fumando, comecei a ir, e eu cheguei nele, porque eu sou muito sincera, sabe? Cheguei nele e falei, pastor, eu tenho um vício, eu fumo, eu não consigo parar de jeito nenhum, já tentei de tudo, usei adesivo várias vezes, eu tentei de tudo, mas eu não consigo parar de fumar. Ele falou, fica tranquila, na hora certa Deus vai te dar libertação, mas eu achava que nunca ia ser liberta também, desse vício. E aí ele falou pra mim, aí, você tá preparada pra ser batizada? Eu falei, tô, já faz muito tempo. E aí Deus preparou o meu batismo. Olha que bênção. Deus preparou ali é a batismo, transformação total. Meu batismo nas águas, né? Aquela pessoa que eu tinha lá atrás, foi embora da sua vida. Foi embora da minha vida. Deus mudou minha vida assim completamente. E hoje, como você tá hoje? Aí eu me batizei, desci as águas. Eu achei que eu ia me batizar, isso é muito importante na vida de uma pessoa, o batismo. Eu me batizei, eu achei que eu ia levantar de lá uma nova pessoa. E eu me batizei no dia 8 de novembro de 2020. No dia 7 de novembro de 2020, eu acordei, falei, hoje eu não vou fumar. Eu só faltei enlouquecer de vontade de fumar. Meu Deus. Só faltei enlouquecer. É um vício muito, muito, muito difícil. E eu acordei e falei, hoje eu não vou fumar, porque amanhã eu vou descer as águas sem fumar. E eu não fumei, mas eu passei mal, fiquei muito ruim, tudo. Quando foi no outro dia, teve meu batismo, no meio da água, eu tava entrando assim, eu comecei a passar mal. O diabo lutou comigo até a última hora, até o último instante. Comecei a passar mal. A irmã olhou pra minha cara e falou, vamos, eu passando mal. Eu falei, que vergonha, né? Eu já tô aqui, que vergonha, né? Se eu não for. Aí fui, desci as águas, levantei de lá uma outra pessoa. Tinha vontade de fumar? Sim, tinha. Mas não era aquela vontade desesperadora que eu tinha lá atrás. Verdadeiramente Deus me libertou ali. Deus libertou do cigarro, verdadeiramente, da bebida, de tudo. Verdadeiramente eu desci as águas, eu nasci de novo. Oh, glória. Ali eu nasci de novo, ali porque eu levantei dali uma nova pessoa. E tem pouco tempo, né, que eu sou batizada. Hoje, pela misericórdia de Deus, para a honra e glória do nome do Senhor, o pastor me ungiu como obreira de intercessão. Oh, glória. Hoje eu sou intercessora. Eu oro para muitas pessoas. Deus está trabalhando aos poucos assim na minha vida, assim com dons espirituais, né? E o que eu tenho a dizer assim, sabe, é que Deus é lindo, Deus é lindo, Deus é lindo. E o jeito que Ele transformou a minha vida, que eu achei que não tinha jeito, que eu era um lixo, Ele pode transformar a sua vida. Ele cura feridas. Ele sabe o que você sente. Ele sabe o que você passa. Ele sabe as suas dores, sabe? Então Ele pode transformar a sua vida. Ele pode transformar a maldição em bênçãos. E Ele transformou. Transformou a minha vida. Hoje você é feliz, completa. Irmãos, eu vivo pulando dentro de casa. Hoje eu sou feliz de verdade. Hoje eu não tenho ninguém na minha vida, tá? Minha vida, eu não tenho ninguém, não tenho namorado, não tenho ninguém. Hoje eu vivo para Cristo. Só os cachorrinhos. Tem meus filhinhos que eu falo que é filhinhos, é um cachorrinho, 3 gatinhos desse tamanho. É enorme. E hoje eu sou feliz. Eu tô lavando louça assim, do nada, Senhor, glória a Deus, aleluia. Como eu tô falando agora, que é uma alegria maravilhosa. Uma libertação total, uma paz. É uma alegria, é um estado de espírito, de felicidade, de paz. Antes eu acordava, eu abria o olho, eu chorava de tristeza e falava, mais um dia.
Hoje eu acordo, eu abro o olho e falo, Senhor, glória a Deus por eu ter acordado. Senhor, sabe, cuida de mim nesse dia, manda pessoas para eu orar, manda almas para mim. Realmente ele transformou a maldição em bênção. E você está de pé. Olha que testemunho forte, viu, irmãos? Hoje, eu agradeço. Graças a Deus, assim, irmãos, eu queria, assim, sabe, eu queria que vocês sentissem o que eu estou sentindo. As pessoas, sabe, as pessoas que vão assistir esse vídeo, que eu creio que Deus vai colocar pessoas para ouvir, né, essa palavra, esse testemunho bonito, esse testemunho de cura, né, um testemunho de cura, de libertação. Eu creio que Deus vai colocar pessoas, né, que estão precisando, pessoas feridas, né, para ouvir Ele. Esse testemunho. Então, assim, sabe, quando você pensa que Deus não está te ouvindo, né, mesmo eu viciada, eu acabada, eu ajoelhava, tira isso de mim, Ele estava ouvindo, Ele estava me vendo. Ele não esquece dos seus filhos. Os olhos de Deus tudo vê, os olhos de Deus tudo vê. Amém. Então, agora, irmãos, quero agradecer aqui, né, a você, Márcia, por esse testemunho que eu tenho certeza que vai edificar muitas pessoas. Você que está aí na tua casa, toma posse desse testemunho, dessa palavra, que Deus ele transforma maldição em bênção. Olha a trajetória que essa mulher teve para ela chegar até aqui. Tanta dor, síndrome do pânico, depressão, desilusões amorosas, desilusões na vida, tantas e tantas coisas que ela enfrentou. E ela venceu em nome de Jesus Cristo, sempre tendo por coluna, por base, a fé em Jesus Cristo. Você que está aí assistindo esse testemunho, você quer aceitar Jesus, nós iremos orar agora por você. Ou você que está com depressão, ansiedade, tantas doenças, nós iremos orar por você. Então, deixa o seu nome, né? Isso, coloca o nome aí embaixo. Eu tenho um caderninho, né, de oração que eu faço, né, orações pelas pessoas, sabe? Coloca que eu oro, vou orar por vocês, sabe? Deus, ele é maravilhoso para libertar, sabe? Então, se quiser, né, oração, eu vou estar orando. Deixa o seu nome aí embaixo aí. Isso, nós iremos estar escrevendo no caderninho e apresentando essas pessoas, amém? Feche os teus olhos aí onde você está, que nós iremos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te agradecemos por este momento, ó Pai, esse testemunho, Senhor, que irá edificar muitas vidas, Senhor. Ó Pai amado, Pai querido, tantas e tantas pessoas, ó Pai amado, estão passando por tantas e tantas, Senhor, lutas, guerras, batalhas, Senhor. Pai amado, que esse vídeo possa alcançar, Senhor Jesus Cristo, as pessoas dos lares, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Visita essa pessoa que está, Senhor, com síndrome do pânico, Pai, que está com depressão, com problemas psicológico, Senhor, com tanta e tanta dor na alma, Senhor, angústia, Senhor, meu Deus, desilusões amorosas, Pai, desilusões na vida, Senhor, Pai amado, essa pessoa que está com dor na alma, Pai, visita agora, Senhor Jesus Cristo, neste momento, ó Pai amado, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por tudo, Senhor, Senhor, ó Pai amado, aceita essa pessoa que está, Senhor Jesus Cristo, aceitando o Senhor como suficiente Salvador da alma dela, Senhor, essa pessoa que está clamando e está buscando, Pai, visita, Senhor, em nome de Jesus Cristo, pelo poder que há no teu sangue, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus te abençoe. Márcia, Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.